Lucas Saldanha, designer e arquitetura. Ajude o canal a crescer e a melhorar sua qualidade. Doe um Pix de qualquer valor nesse e-mail que está aqui na tela. Desde já, muito obrigado. Vamos para o vídeo. Boa noite, Alan, tudo bem? Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, depois de pouco mais de 25 dias de preparação nessa pré-temporada. 23, né? 23 dias nessa pré-temporada, 2 jogos treinos e principalmente após esse jogo treino contra o Campinense, deu para perceber que inclusive algumas modificações que você fez surtiram um efeito diferente do time inicial. Eu queria saber, além dessa avaliação, né, da preparação desses jogos treinos, se há uma possibilidade desse time que iniciou a partida de hoje diante do Campinense pode ter algumas modificações para a estreia no campeonato do domingo que vem. Boa noite. Boa noite. Tem a possibilidade, ela existe para que a gente faça uma análise em cima do que a gente treina durante a semana e das informações que nós vamos ter, né, e estamos tendo do adversário. Eu acho que o importante desse jogo treino de hoje foi a movimentação de todos, né, a questão física e principalmente a gente conhecer o nosso campo, o nosso gramado, né, onde vai ser a nossa casa. Fizemos um bom desempenho físico, isso era primordial. Cometemos alguns erros técnicos, né, principalmente no último terço, questão de finalização, de algumas tomadas de decisões que são ajustes finos e que vão sendo ajustados com o treinamento, mas também com os jogos. E a gente fica feliz porque das maneiras que nós trabalhamos, né, fazendo essas variações táticas, variações com alguns jogadores que chegaram depois na pré-temporada, ela surtiu efeito, tanto no primeiro como no segundo tempo. O resultado não refletiu, pelo menos na minha opinião, o que a gente fez, mas isso também é o que vai importar quando valer os 3 pontos. Então a gente fica feliz pelo entendimento coletivo. Obviamente que a gente tem muito para evoluir, né? São 23 dias de trabalho e que a gente teve que aguardar alguns jogadores chegarem depois, alguns jogadores um pouco abaixo na questão física, e tudo isso a gente já sabia que a gente ia enfrentar, mas eu acredito e tenho convicção de que a gente está no caminho certo. O sistema defensivo estava sendo muito vazado. E a gente sabe de você, qual o trabalho que você está fazendo, hoje o sistema defensivo não sofreu tanto? Boa noite. Eu acho que o equilíbrio ele é fundamental, né? Nós tivemos hoje uma posse de bola contra um adversário que marca muito forte, que compete muito, né? Tivemos até algumas discussões ali no jogo treino, mas isso é saudável, ninguém desrespeitou ninguém. E, ao mesmo tempo, a gente, como você falou, sofreu muito pouco defensivamente. A característica dos jogadores desse ano são um pouco diferente dos atletas que estiveram aqui em anos passados, mas uma característica que eu procuro sempre colocar nas minhas equipes é justamente essa segurança de você poder atacar sofrendo o mínimo possível. Cometemos alguns erros individuais ali na saída de bola, mas isso tudo também é a perna pesada, né, do atleta na pré-temporada, a exigência física. Nós treinamos ontem de uma maneira quase que normal, coisa que a gente não vai fazer quando começar o campeonato, e tudo isso dentro de um planejamento. Então a gente fica feliz por esse equilíbrio defensivo e também pela questão de, pela maior parte do tempo, a gente está muito perto do gol do adversário, com a possibilidade de vencer a partida. Alan, boa noite. O Náutico mostrou uma intensidade muito grande para o início da temporada. Foi um ponto que eu deixei atenção. Mas, ao mesmo tempo, você também já trouxe aí que a decisão final, no contexto, ofensivamente o time não criou tanto. De alguma forma isso preocupa ou de fato é essa hora de errar? Boa noite. Não, a gente cobrou um pouquinho mais de tranquilidade, porque nós criamos situações ofensivas, mas não concluímos, né? Eu acho que o importante não é só você ter a bola ou criar situações, é você concluir, é ser uma equipe incisiva, decisiva. Mas eu vejo também, por outro lado, que é natural. É natural, como eu falei, a questão da pré-temporada. Nós trabalhamos ontem de uma maneira normal, como se fosse um dia qualquer de trabalho, e é isso que a gente programava para esse jogo treino, não poupamos ninguém, e a gente espera sim evoluir. Eu acho que a gente tem que estar contente com o que a gente vem fazendo até agora nesses 23 dias, mas não satisfeito.
né? E é um perfil meu, né? Já avisei os jogadores que a gente vai estar satisfeito aí, se Deus quiser, e nos abençoar, quando acabar a competição e a gente conseguir um título. Aí a gente vai estar satisfeito, mas fora isso a gente vai estar cobrando, vai estar corrigindo e ao mesmo tempo dando confiança. Porque o que a gente apresentou hoje de intensidade, de volume ofensivo, me deixou contente, sabendo que a gente ainda pode evoluir ainda mais em todos os aspectos. E isso a gente vai trabalhar essa semana, uma semana de estreia, uma semana importante, onde a gente precisa evoluir a todo momento para fazer da nossa estreia um direcionamento muito claro daquilo que a gente quer na competição. Boa noite, professor. A gente sabe que o Náutico só estreia no próximo domingo contra o Flamengo, né? Teve aquela confusão se ia ser o Salgueiro, foi o Flamengo, e de certa forma o Flamengo está montando uma equipe em cima da hora, né? Com pouco tempo. E o senhor falou aí que terá uma semana para trabalhar. Eu quero te perguntar assim, é mais difícil trabalhar, de fato, sem saber as características do adversário? Porque o Flamengo ainda não tem time, né? A gente não sabe qual é esse time do Flamengo. E é natural que, quando você se prepara para um jogo, você sabe as características do seu adversário. Como é que vai ser esse trabalho? Porque até agora o Flamengo não tem um time e no domingo tem uma estreia em casa. Obrigado. Boa noite. Não é fácil, né? Mas eu acho que vai ser o normal, né? O padrão de todas as equipes, né? Enquanto não começar o campeonato, enquanto você não definir o início da competição, você vai ficar criando uma expectativa em relação aos adversários. Até a gente mesmo internamente, como o companheiro perguntou em relação à formação, a gente ainda está tateando algumas coisas, ainda está definindo algumas coisas. Jogadores que chegaram agora, o Bárcia, o Júlio César, jogadores que vinham aí de uma sequência um pouco mais longa parado, Paulo Sérgio. Então, são situações que o adversário também não vai ter informação nossa. As informações que a gente tem é que é uma SAF, é uma equipe organizada, uma equipe que tem um investimento alto, né, que não era, de repente, o planejamento jogar uma Série A do Pernambucano, mas acabou acontecendo e eu tenho certeza que vai ser muito difícil. E é essa mensagem que eu quero passar para os nossos atletas, né? Independente do adversário, a competição ela é sempre difícil, né? É uma competição de alto nível, uma competição que a gente almeja algo grande, então a dificuldade ela vai existir. E óbvio que na sequência nós temos aí um grupo de analistas, né, auxiliares técnicos que trabalham diariamente, que vão procurar buscar essas informações, mas concordo com você que é um pouco mais difícil esse início pela falta de informação que a gente tem, mas eu acredito também que do outro lado a dúvida também deve existir. Mas seguimos em frente e o que a gente espera é fazer uma boa estreia. Boa noite, Alan. Felipe Luna, do canal Gold Brasil. Eu percebi no primeiro tempo que o lado esquerdo do Náutico estava muito mais equilibrado do que o lado direito, principalmente nas jogadas ofensivas com o Luiz Paulo. Eu queria saber se você concorda com isso, e eu sei que é muito cedo para a gente falar em evolução dos setores, mas o que poderia ser feito? Claro, tem algumas peças para ainda estrear, treinar, inclusive, mas o que é que pode ser feito para que esse lado direito tenha o mesmo desempenho que o lado esquerdo? Boa noite. Não concordo, e essa foi uma cobrança que a gente fez no intervalo, talvez pelo lado que eu tivesse, né? Acho que foi isso que acabou gerando mais utilizar o nosso lado esquerdo do que propriamente o direito com o Fernandinho. E o espaço estava muito grande daquele lado. A gente poderia ter aproveitado um pouquinho melhor, e esse equilíbrio a gente vai adquirindo com os jogos, né? Durante o treinamento você tem a condição de parar, mas aqui nos jogos a gente precisa orientar e os jogadores precisam tomar as decisões, né? E isso a gente cobrou no intervalo para que não sobrecarregasse tanto nem o Luiz e nem o Cauã, né? Juntamente ali com o Marco ou com o próprio Patrick que fazia essa troca, e deixasse um pouco mais esquecido o Fernando junto com o Belão. Então a gente procurou ter um equilíbrio um pouco maior no segundo tempo, mas eu vi da mesma maneira, e como eu te falei, a gente vai procurar corrigir nos treinamentos, mas principalmente dando ritmo de jogo para os atletas, para que tenham essa leitura de balançar o adversário dos dois lados, para que a gente crie situações ofensivas, situações de gol, para que a gente possa vencer. Professor, com a lesão do Joécio, a direção já externou que procura mais um jogador, mais um zagueiro. Eu gostaria de saber do senhor se, além desse zagueiro, o senhor solicitou outro jogador de outra posição, e gostaria que o senhor analisasse os dois últimos reforços que chegaram, né? Leandro Bárcia e Paulo Sérgio, como é que o senhor vai utilizar, pretende utilizá-los quando eles estiverem prontos?
Não, nós estamos atentos no mercado. Aconteceu esse incidente com o Joécio, né? Teve uma fratura no dedão do pé. E acho que independente mesmo dessa fratura, nós precisávamos de mais um zagueiro. Nós precisávamos de reforçar um pouco mais esse setor. Tanto é que no final do treino eu acabei terminando com o Igor, né? Que fazendo essa função. E a gente procura improvisar o mínimo possível, porque é um setor que necessita muito pouco de improvisação. Do meio para frente você consegue ter mais versatilidade. E a gente vem correndo atrás, não é fácil, né? Os campeonatos estaduais, eles acabam inflacionando muito o mercado, porque são campeonatos no Brasil todo e você acaba perdendo, de repente, num primeiro momento, no primeiro quadrimestre, jogadores para um campeonato paulista, jogadores para um campeonato mineiro, que num segundo semestre acabam com certeza tendo a visibilidade maior em vir trabalhar numa Série C, numa competição que um Náutico tem uma camisa mais pesada. Então a gente está atento sim, a gente espera aí repor essa peça o mais rápido possível, não só repor, mas reforçar, que é um setor ali que também a gente perde muitos jogadores por cartão, então a gente precisa ter um equilíbrio maior de funções. Temos o Felipe, né, que é um menino da base que vem treinando muito bem, teve um pequeno problema no joelho, uma pancada, mas a gente espera contar com ele também e ter essa solidez defensiva justamente para que a gente possa ter a bola o mais tempo possível no nosso pé. E em relação às nossas contratações, o Barça é um jogador que tem a versatilidade de jogar tanto como um 9, como um jogador de beirada e também em alguns momentos como um 10. Ele jogou muito tempo no Goiás como um 9, teve essa versatilidade na Ponte Preta, a gente conhece muito bem, é um jogador que vem trabalhando muito forte. Independente dele se apresentar agora, a gente passou um plano de treinamento para ele enquanto ele estava em lua de mel, né? Ele casou recentemente e ele vem seguindo isso à risca. O Paulo Sérgio é um jogador de área, um jogador que tem qualidade de finalização, um poder de finalização muito grande, que tem mobilidade, que sabe trabalhar entre linhas e a gente vai se fortalecendo. O mais importante é a gente manter o nosso equilíbrio orçamentário, isso é uma coisa que o presidente sempre conversa com a gente, para que as nossas obrigações possam ser cumpridas à risca e, ao mesmo tempo, manter uma equipe competitiva, você podendo alterar algumas situações, você podendo, de repente, numa queda de rendimento físico de um atleta que vai acontecer jogando de 3 em 3 dias, você ter peças à altura para poder ter uma equipe sempre intensa, sempre buscando a vitória. Então, são contratações pontuais que eu acho que vão nos dar uma possibilidade, uma versatilidade de mudança de equipe muito maior do que a gente tinha, e essa competitividade ela tem que ser alimentada por mim e, consequentemente, pelas contratações que a gente faz para que ninguém se acomode, né? Ninguém tenha a cadeira cativa sem fazer por merecer no dia a dia. Essa é uma coisa que eu sempre procuro fazer em todas as equipes que eu trabalho.